Fala, família do segundo ano. Pessoal, a gente vai iniciar um assunto novo que é muito importante para o Enem e também para o entendimento do dia a dia, que são os processos de oxidação e redução, tá bom? Então fiquem atentos, revejam, vou fazer vários vídeos porque é um tema muito importante. O que que acontece, gente? Vários processos como o enferrujamento de um prego, a queima de combustíveis, os processos eletroquímicos de proteção de metais, produção de eletricidade de pilhas, tá bom? A própria eletricidade, os processos metabólicos de envelhecimento, de doenças, ou mesmo os processos que nossos cabelos passam, são processos de oxidação-redução. Então, basicamente, o que é que acontece com esse assunto? A gente precisa entender duas coisas. Primeiro, identificar uma reação de oxidação-redução, que a gente chama de reações redox ou oxirredução, e também saber como esses processos vão produzir eletricidades. Tanto que a apostila 4 de vocês é dividida em dois momentos. Primeiro, a eletroquímica e depois a eletrólise, tá bom? São esses dois processos. Então, vamos ficar atentos. Olha, um exemplo aqui, gente. Quando a gente pinta o cabelo, você, na verdade, você está descolorindo. Quando você solta um fogo de artifício, quando você quer evitar que um metal não se oxide, tudo são processos de oxidação-redução. Aqui, ó, a questão das pilhas, ó. Todos são processos redox. Eu tenho um metal que vai perder elétrons e outro metal que vai ganhar. Se eu conecto esses metais, eu tenho uma pilha e essa pilha vai ter uma voltagem, que lá na física chama de DDP, né? Que é diferença de potencial. Então, qual é o pulo do gato aqui? É entender uma coisa chamada NOx, número de oxidação. Vou até anotar bem aqui para vocês lembrarem, tá bom? Aqui onde está o pulo do gato. Se você não entender o que é NOx, você não vai conseguir identificar, primeiro, se uma molécula está se oxidando ou se reduzindo. Vamos só lembrar uma coisa. Gente, oxidação é a perda de elétrons, não é? A gente já viu isso aqui lá no primeiro ano, quando estava estudando cátions e ânions. Então, o que é que acontece com o cara? Deixa eu só apagar aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui, pronto. O que é que acontece com uma substância, um átomo, que se oxida? Eu vou botar até aqui, ó. Ele vira um cátion. O que é que acontece com um átomo que se reduz, ou seja, que perde elétrons? Ele vira um ânion. Então, os processos redox envolvem uma entidade que vai perder elétrons e outra entidade que vai ganhar. E essa transferência de elétrons é o que a gente chama de corrente elétrica. Se eu consigo prever, pessoal, um processo redox, eu consigo saber se uma reação é de oxidação-redução. E aí, lá na frente, a gente vai aprender a calcular a voltagem desses processos, tá bom? Então, tá bem o conceito. Reação de oxidação é quando a transferência de elétrons de um cara que perde e de um cara que ganha. E olha, eu ainda vou logo dizer para vocês aqui. Na prática, tem muitas questões que quando diz que uma pessoa com uma entidade sofre oxidação, chama esse cara de agente redutor. Redutor. O que é um agente redutor ou simplesmente redutor? É uma entidade que sofreu oxidação. Já pelo contrário, uma entidade, um átomo ou um íon que sofre redução, ele é chamado de agente oxidante. Não esqueçam disso. Ou simplesmente oxidante. Quem é oxidante? É uma pessoa, uma entidade que ganha elétrons provocando a oxidação de alguém. Então, dificilmente a gente vai falar de oxidação-redução. Vai ser mais comum é chamar de agente redutor e agente oxidante, tá bom? Então, é só para lembrar isso. Então, pessoal, olha, para me saber se uma reação química ou se uma entidade está sofrendo um processo redox, eu preciso saber número de oxidação, que a gente chama de NOx. O que seria esse número de oxidação a grosso modo? É um número que vai dizer se aquele átomo ele vai ganhar ou vai perder elétrons. Olha um exemplo bem aqui, ó. O átomo de alumínio
Quando a gente diz que o alumínio ele tem carga mais 3, a gente quer dizer que o NOx dele é mais 3. O que é que significa isso? Que ele perdeu 3 elétrons. Já ao contrário, quando eu digo que o NOx do oxigênio é menos 2, eu quero dizer que ele perdeu ou ele ganhou 2 elétrons. Então, pessoal, o número de oxidação é um número que vai me dizer se um átomo ganhou ou perdeu elétrons. E aí, o que é interessante aqui? É que tem alguns átomos que a gente conhece que o NOx não muda. Ele é permanente. O oxigênio, o NOx é menos 2, o hidrogênio, o NOx é mais 1. Todos os metais alcalinos, como sódio, lítio, césio, potássio e frâncio, são o NOx é mais 1, certo? Os halogênios, o NOx é menos 1. E aí os demais variam. E é esses demais que variam que a gente vai determinar o NOx, tá bom? Olha um exemplo bem aqui, gente, ó, da molécula de HCl, ó. Olha como é que é interessante, ó. Deixa eu só ativar a canetinha aqui. Na molécula de HCl, deixa eu só fazer aqui menor, pronto. Ó, na molécula de HCl, que é o ácido clorídrico, vamos lembrar bem aqui, ó, o hidrogênio, ele sempre vai perder um elétron, então NOx é mais 1, e o cloro sempre vai ganhar um elétron, o NOx é menos 1. Mais 1 com menos 1 dá 0, por isso que a molécula é neutra. E essa moléculazinha, se eu colocar ela numa reação química, vai acontecer uma transferência de elétrons. Então, eu tenho uma substância que vai variar o NOx. E é essa variação que a gente vai estudar, tá certo? Então fiquem atentos nisso. Existem umas regrazinhas. Então, gente, ó, aqui, ó, aquela coisa que eu falei para vocês, ó. Oxidação é a perda de elétrons, redução é o ganho de elétrons. Beleza, isso aqui é do NOx. Agora vamos só lembrar o seguinte, ó. Vou só ativar de novo a canetinha aqui para vocês. O que é que acontece? Quando o que é o NOx? Quando o número de oxidação aumenta, quer dizer que a entidade está sofrendo oxidação. Quando o número de oxidação, o NOx, diminui, quer dizer que a entidade está sofrendo redução. Só lembrando, quem sofre oxidação, a gente chama de agente redutor. Quem sofre redução é agente oxidante. Não esqueçam disso, tá bom? Vamos passar aqui. Ó, existem regras para determinar o NOx. São 8 regras, mas é muito fácil você memorizar. A primeira regra é o seguinte: memorize isso aqui ajuda demais, gente. Olha, eu vou botar a canetinha aqui embaixo, vou ativar ela. Ó. Essa primeira regra: toda substância simples no estado padrão, que é a substância simples, O2, H2, N2, P4, formada pelo único símbolo, o NOx sempre dessas substâncias vai ser igual a 0, tá certo? Não esqueçam disso. O NOx de toda substância simples no estado padrão, o NOx vai ser igual a 0. Isso aqui ajuda demais nas questões, tá certo? Isso aqui ajuda demais. Olha, um exemplo aqui. A queima, deixa eu só ativar aqui a canetinha, ó. A queima do carvão, ó. Vai formar gás carbônico. Então, eu já sei que toda substância simples, como carvão e como oxigênio, o NOx é 0. E aí eu só determino aqui, ó. E aí eu sei a variação do NOx. Se o NOx aumenta, a entidade está sofrendo oxidação. Se o NOx diminui, a entidade está sofrendo redução, tá bom? É a primeira regra, não esqueça. Segunda regra, ó. O NOx de íons monatômicos é sua própria carga. Então, se eu vejo NOx de íons, é a própria carga, ó. No caso aí, o potássio, ó. Deixa eu ampliar aqui para vocês, ó. Olha o potássio aqui, ó. Deixa eu só ativar a canetinha, ó. Carga mais, NOx mais 1. O bário, carga mais 2, NOx mais 2. O flúor, carga menos, menos 1. Certo? Então, essas regrazinhas aqui, é obrigado a memorizar? É obrigado. Porque senão a gente não vai para frente. Terceira regra, ó, gente. Existem compostos que o número do NOx é fixo. O caso dos metais alcalinos, que é mais 1, como eu falei para vocês. Os alcalinos terrosos, que é mais 2. O zinco, que é mais 2. A prata, que é mais 1. O alumínio, que é mais 3. Isso aqui ajuda demais na resolução das questões. Memorize, os demais são variáveis. Tem alguns deles aqui que vão variar em outras situações. Regra 4. NOx de um elemento hidrogênio, gente, sempre é mais 1, com exceção aonde? Quando o hidrogênio estiver ligado a um hidreto. O que é um hidreto? É quando o hidrogênio está ligado ao metal e ele sempre está à esquerda. Dica para vocês: quando o hidrogênio estiver sempre à esquerda, aliás, à direita, o NOx dele é menos 1. Mas aqui é muito difícil acontecer essas situações, tá bom? Vamos aqui para outra regra. Regra 5.
O oxigênio, gente, ó, sempre é -2, com exceção de que quando ele estiver ligado ao flúor. Quando ele estiver ligado ao flúor, gente, o número do NOx do oxigênio ele é +1. E nos peróxidos, ele é... Oh, cuidado, o oxigênio sempre é -2. Sempre. Qual vai ser a exceção? Quando ele estiver ligado ao flúor, que ele passa a ser +2. Ou então, pessoal, quando ele estiver ligado, quando ele for um peróxido. O que é um peróxido? Quando ele estiver dobrado. Quando ele estiver dobrado com outro átomo. A água oxigenada é um peróxido, o peróxido de sódio, o peróxido de cálcio. Nesse caso aqui, o NOx dele é -1. Não esqueçam disso, porque eu já vi muito aluno errar a questão porque não lembra disso aqui. Essa aqui, para mim, talvez seja a mais importante, viu? A mais importante. Porque o oxigênio está presente em quase tudo. E ele é um agente redutor, ele é um agente oxidante muito forte. Tanto que ele provoca o envelhecimento de tecidos. E aí muitas questões vão envolver ele, tá certo? Fiquem ligados nessa observação. Continuando, pessoal. Sexta regra. Os halogênios apresentam sempre NOx -1. Não tem exceção, tá bom, gente? Sempre -1. Bromo, cloro, iodo, flúor. Sétima regra. O NOx de todos os átomos de um composto iônico molecular sempre é igual a 0. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que ele quer dizer aqui, ó. Deixa eu mostrar. Deixa eu só diminuir. Vou mostrar aqui mesmo. Vou pegar a molécula aqui de sal de cozinha, um NaCl, ó. O que que acontece, ó? Essa molécula é neutra por quê? Porque como o sódio é um metal alcalino, o NOx dele sempre é +1, que significa que os átomos de sódio sempre vão perder um elétron. Como o cloro é um halogênio, o NOx deles é -1, quer dizer que eles sempre vão ganhar um elétron. Então a soma dos NOx de uma molécula neutra sempre é 0. Essa aqui também é outra regra importante. Por quê, gente? Porque a maioria das questões que a gente vai determinar se uma reação é redox, eu vou ter que fazer isso individualmente em cada molécula, saber. E aí essa regrazinha aqui ajuda demais, tá certo? Tem uns exemplozinhos aqui embaixo, depois você dá um printzinho e dá uma conferida. Regra de número 8. Num íon composto, gente, o somatório do NOx sempre é igual à carga do íon. Se a regra 7 de uma molécula neutra, somatório sempre é 0, num íon, gente, sempre é o somatório das cargas. Você quer ver aqui, ó? Vou mostrar aqui para vocês. Vou escrever o íon fosfato, ó, que é o PO4, 3 menos. Eu já sei que o oxigênio, gente, um átomo de oxigênio, ele é -2. Só que aqui eu tenho quantos, ó? Eu tenho 8. Então, 4 vezes 8 menos 8. Aqui, ó, é a carga do íon. Então, o fósforo tem que ser 5. Por quê? Porque ele diz o seguinte, ó. Já determinei o NOx do fósforo, que a gente não conhecia. Como é que eu determinei? Porque o somatório das cargas, ou seja, o somatório do NOx dos 4 oxigênios com um do fósforo tem que dar a carga do íon. A carga do íon aqui é -3. Então, mais 5 menos 8 vai dar -3, ó. Que coincide com a carga do íon. Por isso que o NOx do fósforo é mais 5. Isso quer dizer o seguinte, que nesse íon aí, o fósforo está perdendo 5 elétrons, ou seja, está se oxidando, enquanto o oxigênio está ganhando 8 elétrons, está se reduzindo. Quem se oxida a gente chama de agente redutor, então o agente redutor aí é o fósforo, e quem se reduz a gente chama de agente oxidante aí seria o oxigênio. Não esqueçam disso, tá bom? Isso aqui a gente vai fazer demais. Outra coisa, ó. Variação do NOx de uma reação de oxirredução. Olha o que acontece, gente. Vamos olhar bem aqui, esses exemplos bem aqui, ó. Deixa eu só fechar essa abazinha aqui. O cobre, ele está no estado puro, então toda substância simples, o NOx é 0. Quando parece NOx 2+, lembrem que o NOx de um íon simples monatômico é a própria carga. Então saiu de 0 para +2. Se o NOx aumenta, quer dizer que esse cidadão aí, o cobre, sofreu o quê? Sofreu oxidação. Se ele sofreu oxidação, eu já posso taxar ele como uma coisa chamada agente redutor, certo? Vamos ver aqui a prata. Olha o que acontece com a prata. A prata tem o NOx +1 porque ele é um íon. Aí ele ganhou 2 elétrons aqui, ó, o NOx passou a 0. O NOx diminuiu. Quem diminui sofre redução. Então, se eu juntar esses dois participantes aí, eu vou ter uma reação redox. Porque o cloro, porque o cobre, ó, ele vai sofrer oxidação e a prata vai sofrer
redução, tá bom? Deixa eu só diminuir aqui, pronto. Então, gente, isso aqui é só pra gente lembrar. Olha aquela coisa que eu estava falando para vocês, ó. Quem perde elétrons sofre oxidação. Quem sofre oxidação é chamado de agente redutor. Professor, não era para ser agente oxidante, não. Agente redutor porque ele está provocando a redução de alguém. No caso aqui, o cobre, né, a prata. A prata ganha elétrons, sofre redução e ele é chamado de agente oxidante. Que eu estava falando para vocês. Ó, eu vou escrever bem aqui, pessoal, para vocês verem como é que acontece na prática, para me saber se é uma reação redox. Olha, eu vou colocar bem aqui, ó. O carbono, ele reage com o oxigênio do ar e vai formar uma molécula de CO2, tá certo? Beleza. Vou só mudar aqui a cor da canetinha para a gente ver uma coisa aqui. Eu vou botar azul. Pronto. Tá aqui. Eu já sei que toda substância simples no estado padrão, como o caso do carbono, o NOx é zero, ó. Beleza? No caso aqui do oxigênio também, toda substância simples no estado padrão, NOx é zero. Então, só analisando o carbono e o oxigênio, não dá para me prever se essas entidades elas sofrem oxidação ou redução. Então, eu tenho que analisar os produtos, ó. Vamos analisar bem aqui essa situação. E vamos analisar essa outra situação aqui, ó. Beleza? Então, com isso, a gente consegue saber se aqui é uma reação redox. Para ser uma reação redox, eu tenho que ter uma entidade que se oxida e uma entidade que se reduz. Vamos só lembrar o seguinte, gente. Todo o oxigênio, o NOx deles, de uma substância simples, eu boto bem aqui embaixo, ó, ele é menos 2. Só que aqui eu tenho 4, então fica menos 4, ó. Essa molécula, ela não é o íon, então a soma dos NOx tem que ser quanto? Zero. Então aqui o carbono tem que ser quanto? Mais 4 para ser zero. Mais 4 menos 4 é zero. Lembra que eu falei para vocês que aquela regra é importante? Então aqui, ó, é mais 4 e aqui é menos 4. Então vamos observar aqui, ó. O NOx do carbono aumenta, então quer dizer que ele sofre oxidação. Enquanto o NOx do oxigênio diminui, ele sofre redução. Então, se eu tenho uma entidade que se oxida e outra que se reduz, essa reação aqui é uma reação redox. Então, toda combustão será uma reação redox. Se eu pegar essa combustão aqui, gente, e usar para produzir eletricidade, eu vou conseguir. Tanto que é uma reação que produz combustível. A queima de madeira, a queima de combustíveis, são reações redox. Nos próximos vídeos, pessoal, eu vou colocar mais situações para a gente prever. Sabe o que é muito comum também? A gente fazer individualmente, ó. Deixa eu colocar aqui a molécula de ácido sulfúrico, ó. H2SO4. Aí tem questão que chega e pergunta assim: qual é o NOx do enxofre? Porque do hidrogênio e do oxigênio a gente consegue. O que é que você vai fazer? Você vai pegar, deixa eu só mudar a corzinha aqui, botar um preto. Você vai pegar e vai dividir a quantidade de colunas. Deixa eu só apagar aqui, ó. Pronto. Vou botar aqui o ácido sulfúrico. Deixa eu só abrir aqui de novo. Você vai pegar, gente, quando a questão pedisse aqui para vocês, H2SO4. Você vai primeiro dividir a molécula na quantidade de colunas, ó, que tem a quantidade de átomos. São 3 átomos, então vão ser 3 colunas. Depois você faz 2 linhas. Na linha de cima, nessa linha aqui de cima, ó, você vai botar o número de oxidação de quem você já conhece. Então vamos botar aqui. Já conheço do hidrogênio, que é mais 1. Não conheço do enxofre, chamo de X. E já conheço do oxigênio, que é menos 2. Embaixo você bota a quantidade total. Um hidrogênio é mais 1, só que eu tenho 2 hidrogênios, então vai ser mais 2. O enxofre continua 1, repito. E o oxigênio, um oxigênio é menos 2, só que eu tenho 4, então é menos 8. Aí eu aplico lá aquela 7ª regrinha. A soma das cargas de uma molécula é 0. No caso aqui, não tem íon, então é 0. Então vamos somar aqui, ó. Vai ficar mais 2, mais x, menos 8 é igual a 0. Automaticamente x vai ser igual ao quê, gente? Passo mais 8 para lá e menos 2. Mais 8 menos 2 vai ficar mais 6. Então o NOx do enxofre aí, ó, mais 6. A gente vai fazer isso aqui demais, pessoal. Demais, demais, demais. Tem outra forma de você fazer isso aqui. Como é que eu posso fazer? Eu posso também fazer assim, ó. Deixa eu só ativar a canetinha aqui de novo. Mudar aqui a corzinha dela. Vou botar aqui azul.
botar a molécula no meio, H2SO4. Se você não quiser perder tempo. Aqui embaixo dos átomos, você bota o NOx que você já conhece, ó. O hidrogênio é mais 1, o enxofre eu não sei, o oxigênio é menos 2. Em cima você bota a carga total e você já sabe que tem que dar 0. Então aqui é menos 8, aqui é mais 2. Quanto é que tá, qual o número que eu tenho que botar no enxofre para poder zerar? Se eu já tenho menos 8, aqui no mínimo tem que ser mais 6, ó. Mais 6 mais 2 vai dar mais 8. Mais 8 menos 8 dá 0. É esse estilo aqui que a gente vai fazer mais na prática quando estiver analisando reações, tá bom? Não esqueçam disso. Então, vamos parar por aqui. Vou fazer vídeos, responda as questões lá na plataforma, que a gente vai voltar para fazer outros, tá bom? Jovens, tchau, tchau, um abraço.